Bem-vindos ao nosso canal História Antiga, onde desvendamos os mistérios e exploramos as histórias mais enigmáticas do mundo. Hoje, vamos embarcar uma jornada através dos milênios, desenterrando as raízes e os legados de um grupo de povos que moldaram a história da humanidade, os semitas. Os semitas são uma família linguístico-cultural cujo impacto no desenvolvimento da civilização é imensurável. Desde os antigos reinos da Mesopotâmia até as poderosas dinastias do Oriente Médio, passando pelos relatos bíblicos e pelas contribuições culturais que ainda ressoam nos dias de hoje, a história dos semitas é repleta de conquistas, mistérios e transformações. Descubra como suas línguas, religiões e inovações se entrelaçaram para formar a base de tantas culturas contemporâneas. Vamos começar a nossa jornada pelo tempo, entendendo as origens e expansões desses povos que tanto influenciaram o curso da história. Venha conosco nessa exploração dos segredos dos semitas. Os semitas são nomeados a partir de Sem, um dos filhos de Noé, segundo a Bíblia. No entanto, para além da Bíblia, encontramos suas raízes na pré-história em um vasto território que abrange desde a Mesopotâmia até a Península Arábica. Os primeiros semitas eram povos nômades que vagavam pelos desertos e planícies, subsistindo como pastores e comerciantes. As evidências arqueológicas apontam para sua presença já no terceiro milênio a.C. na região da Arábia. A partir de agora, iremos fazer um resumo dos principais povos semitas e suas origens, aonde eles vieram, da onde que eles surgiram, como eles surgiram e aonde eles viviam. Os acadianos. Os acadianos são uma das civilizações semitas mais antigas e influentes da Mesopotâmia, com suas raízes datando do final do terceiro milênio a.C. Fundaram o primeiro império reconhecido na história sob a liderança de Sargão de Acádia. Origem e ascensão. Os acadianos surgiram na região central da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Sargão de Acádia, um líder militar e administrador talentoso, unificou diversas cidades-estado sob o seu comando por volta de 2334 a.C. Ele estabeleceu a cidade de Acádia como capital, e seu império se estendeu desde o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Cultura e sociedade. Os acadianos falavam a língua acádia, uma língua semita que ele tornou a língua franca da região por muitos séculos. Sua sociedade era complexa, com um sistema de governo centralizado, burocracia avançada e uma economia baseada na agricultura, comércio e tributos. Religião. A religião acadiana era politeísta, adorando deuses como Anu, Enlil e Ishtar. Eles herdaram muitas das suas práticas religiosas dos sumérios, com quem compartilharam e modificaram várias divindades e mitos. Contribuições e legado. Os acadianos são conhecidos por suas contribuições à administração e cultura. Desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme adaptado dos sumérios, que foi utilizado para registrar leis, transações comerciais e obras literárias. O Código de Ur-Nammu, um dos primeiros conjuntos de leis codificadas, surgiu durante o Império Neo-Sumério, fortemente influenciado pela tradição acadiana. O declínio. O Império Acadiano começou a declinar após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão, devido a fatores como rebeliões internas, invasões de povos nômades e mudanças climáticas que afetaram a produção agrícola. Em torno de 2154 a.C., a cidade de Acádia foi saqueada pelos Guti, marcando o fim do Império. Embora o Império tenha caído, a influência acadiana persistiu. A língua acádia continua a ser usada na diplomacia e na administração até o primeiro milênio a.C., e seu modelo de império serviu como referência para as civilizações subsequentes na Mesopotâmia e além. Os babilônios. Os babilônios foram uma das civilizações mais influentes da Mesopotâmia, cujas contribuições culturais, legais e arquitetônicas deixaram um legado duradouro. Com raízes na antiga Suméria e Acádia, os babilônios emergiram como uma potência dominante na região por volta do segundo milênio a.C. Origem e ascensão. A Babilônia, localizada ao longo do rio Eufrates, começou como uma pequena cidade-estado suméria. Ganhou destaque sob o reinado de Hammurabi, que unificou a Mesopotâmia sob o seu governo e estabeleceu o primeiro Império Babilônico. Hammurabi é mais conhecido pelo seu código de leis, o Código de Hammurabi, um dos conjuntos de leis mais antigos e completos do mundo. Cultura e sociedade. Os babilônios falavam a língua acádia, que evoluiu para o babilônico. Sua sociedade
era hierárquica, com uma classe governante composta por nobres e sacerdotes, seguida por comerciantes, artesãos e agricultores. A escravidão também fazia parte da sua estrutura social. Religião. A religião babilônica era politeísta, adorando uma ampla gama de deuses, com Marduk como a divindade principal. A epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas, reflete a riqueza mitológica e literária da civilização. Contribuições e legado. Os babilônios são conhecidos pelas suas contribuições em várias áreas. Pela lei, com o Código de Hammurabi, que estabeleceu princípios de justiça e regulamentações que influenciaram sistemas legais posteriores. Astronomia e matemática, com os babilônios desenvolvendo um calendário preciso, registraram observações astronômicas detalhadas e utilizaram um sistema sexageminal, a base de 60, que influencia a medição do tempo e os ângulos. A construção de zigurates, como o famoso Etemenanque, possivelmente a Torre de Babel bíblica e o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, destacaram-se como exemplos de sua engenharia avançada, declínio e renascimento. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico enfrentou invasões e instabilidade, culminando na conquista pelos hititas em 1595 a.C. No entanto, a Babilônia ressurgiu sob a liderança de Nabucodonosor II, que expandiu o seu império e embelezou a capital com magníficos palácios e templos, incluindo o Jardim Suspenso da Babilônia. Fim do Império. O Império Babilônico eventualmente caiu para os persas sob Ciro o Grande em 539 a.C. No entanto, a cidade de Babilônia continuou a ser um importante centro cultural e econômico sob o domínio persa e, posteriormente, sobre Alexandre o Grande. Herança duradoura. A influência babilônica estendeu-se além de sua queda, com suas contribuições legais, científicas, arquitetônicas, moldando civilizações subsequentes. A história da Babilônia continua a fascinar arqueólogos e historiadores, simbolizando o auge da civilização mesopotâmica. O povo assírio. Os assírios foram uma das civilizações mais poderosas e militarizadas da antiga Mesopotâmia, com um legado de conquistas e administração eficiente que moldou a história do Oriente Médio. Origem e ascensão. Os assírios originaram-se na cidade-estado de Assur, localizada ao longo do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia. Por volta do século XIV a.C., começaram a se expandir sobre líderes como Shamshi-Adad I. Cultura e sociedade. A sociedade assíria era altamente hierárquica e militarista, com o rei no topo como comandante supremo. A população incluía nobres, sacerdotes, comerciantes e agricultores, com uma forte dependência da mão de obra escrava capturada durante as campanhas militares. Religião. A religião assíria era politeísta, com destaque para o deus Assur, a divindade principal epônimo da cidade de Assur. Os assírios também adoravam outras divindades mesopotâmicas, como Ishtar, Marduk e Nabu. Contribuições e legado. Os assírios são conhecidos como contribuições em várias áreas. Na administração, desenvolveram um sistema burocrático eficiente para controlar vastos territórios, com uma rede de governadores locais que mantinham a ordem e coletavam tributos. Na arquitetura e arte, construíram palácios monumentais e zigurates, adornados com relevos detalhados que retratavam cenas de batalhas e caçadas reais. Nínive, a capital assíria, abrigava a famosa biblioteca de Assurbanipal, uma das primeiras grandes bibliotecas do mundo antigo. E na área militar, os assírios foram os pioneiros em táticas militares avançadas, incluindo o uso de carros de guerra, ariete e engenharias de cerco. Seu exército disciplinado e bem treinado permitiu a criação e manutenção de um vasto império. Expansão e apogeu. O Império Assírio atingiu seu auge entre os séculos 9 e 7 a.C., sob governantes como Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. Durante esse período, os assírios controlaram um território que se estendia desde o Egito até a Pérsia, implementando políticas de deportação e reassentamento para manter a coesão do império. Inclusive, nesse sistema de deportação foi que surgiu as 10 tribos perdidas de Israel, no qual, se você quiser que eu faça um vídeo, deixe nos comentários abaixo. Declínio e queda. No final do século 7 a.C., o Império Assírio começou a declinar devido às revoltas internas e invasões externas. Em 612 a.C., uma colisão de babilônios e medos saqueou Nínive, marcando o fim do Império Assírio. As cidades assírias foram gradualmente abandonadas ou destruídas. Herança duradoura. Apesar de sua queda, a influência assíria perdurou. Seu modelo administrativo e militar foi adotado por impérios subsequentes, incluindo o Império Persa.
As descobertas arqueológicas de artefatos assírios, como relevos e escritos cuneiformes, forneceram visões valiosas sobre a vida e cultura da antiga Mesopotâmia. Os hebreus. Os hebreus, também conhecidos como israelitas, são um povo semita cuja história e religião tiveram um impacto profundo e duradouro na civilização ocidental. Suas narrativas e tradições estão profundamente enraizadas nos textos bíblicos, particularmente no Antigo Testamento. Origem e ascensão. Os hebreus têm suas origens traçadas na Bíblia, começando com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, oriundo de Ur, na Mesopotâmia, recebeu um chamado divino para se estabelecer em Canaã, a terra prometida. Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos, cujas tribos formaram a base do povo hebreu. Êxodo e conquista de Canaã. Os hebreus migraram para o Egito devido a uma fome severa em Canaã, onde eventualmente se tornaram escravos. O êxodo, liderado por Moisés, marca a libertação dos hebreus da escravidão egípcia e sua jornada de 40 anos pelo deserto rumo a Canaã. Após a morte de Moisés, Josué liderou a conquista de Canaã, estabelecendo-se nas terras prometidas. Período dos juízes. Após a conquista, os hebreus viveram em uma confederação de tribos governadas por juízes, líderes escolhidos para resolver disputas e liderar em tempos de crise. Esse período foi marcado por instabilidade e conflitos com povos vizinhos, como os filisteus. Reino unificado. Por volta de 1020 a.C., as tribos se uniram sob o primeiro rei, Saul, seguido por Davi, que estabeleceu Jerusalém como capital, e seu filho Salomão, que construiu o Templo de Jerusalém. Esse período de unificação e prosperidade é conhecido como Reino Unificado de Israel. Divisão e exílio. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: o Reino de Israel, ao norte, e o Reino de Judá, ao sul. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá foi conquistado pelos babilônios, resultando na destruição do Templo de Salomão e no exílio babilônico. Retorno e reconstrução. Os hebreus foram autorizados a retornar a Jerusalém após a conquista da Babilônia por Ciro, o Grande, da Pérsia, em 539 a.C. Sob líderes como Esdras e Neemias, reconstruíram o templo e restabeleceram suas práticas religiosas. Cultura e religião. A religião hebraica é monoteísta, centrada na adoração a Yahvé. Os hebreus desenvolveram uma rica tradição literária ou espiritual, com textos como a Torá, os profetas e os escritos. Estes textos formam o Tanakh, ou cultura hebraica, que é a base do judaísmo. Legado duradouro. O impacto dos hebreus é imensurável, particularmente através do judaísmo, que influenciou profundamente o cristianismo e o islamismo. Seus conceitos de ética, justiça e monoteísmo moldaram a moralidade e a espiritualidade ocidentais. Os árabes. Os árabes são um povo semita cujas origens, cultura e história tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do Oriente Médio e além. A partir da Península Arábica, eles se expandiram e influenciaram vastas regiões através de comércio, conquistas e disseminação de sua língua e religião. Origem e ascensão. Os árabes têm sua origem na Península Arábica, em uma região vasta e árida que abrange o atual território da Arábia Saudita, o Iêmen, Omã e outros países. Os primeiros árabes eram tribos nômades e seminômades que subsistiam da criação de gado, comércio e agricultura em oásis. Cultura e sociedade. A sociedade árabe antiga era organizada em tribos e clãs, com uma estrutura social baseada em laços de parentesco e alianças tribais. A poesia e a oralidade desempenhavam papéis cruciais na cultura árabe, preservando histórias, leis e tradições. Religião pré-islâmica. Antes do surgimento do Islã, os árabes praticavam uma religião politeísta, adorando uma variedade de deuses e espíritos associados à natureza e aos antepassados. A Kaaba, em Meca, era um centro religioso importante que abrigava várias divindades tribais. O evento mais transformador na história árabe foi o surgimento do Islã no século VII d.C., fundado pelo profeta Maomé. Nascido em Meca, Maomé começou a receber revelações divinas que formaram o Alcorão,
o texto sagrado do Islã. Expansão islâmica. Após a morte de Maomé, em 632 d.C., os califas continuaram a expandir a nova religião em Império Árabe. Em menos de um século, os árabes conquistaram vários territórios que incluíam Oriente Médio, Norte da África e partes da Península Ibérica e Ásia Central. A expansão árabe levou à disseminação do Islã, da língua árabe e da cultura árabe. Contribuições e legado. Os árabes fizeram contribuições significativas em diversas áreas, na ciência e filosofia. Durante a Era de Ouro Islâmica, séculos 8 e 13 d.C., os estudos árabes avançaram em campos como a matemática, astronomia, medicina e filosofia. Na arte e arquitetura, os árabes desenvolveram estilos arquitetônicos únicos, incluindo mesquitas e palácios elaborados, e contribuíram para a arte islâmica. Os árabes eram comerciantes hábeis, estabelecendo rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio e a Europa, a África e a Ásia. Cidades como Bagdá, Damasco e Cairo tornaram-se centros prósperos de comércio e cultura. Ao longo desse vídeo, exploramos a rica e diversificada história dos povos semitas, cujas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento das civilizações antigas. Desde os acadianos, que fundaram o primeiro império da Mesopotâmia sob a liderança de Sargão, até os babilônios, com seu legado monumental de leis, arquitetura e ciência, cada uma dessas civilizações semitas deixou uma marca grandiosa no curso da história. Os assírios, conhecidos pelo seu poderio militar e inovações administrativas, demonstraram como um império pode ser administrado eficientemente através de uma burocracia centralizada. Suas conquistas e a construção de monumentos grandiosos como os palácios de Nínive e Assur testemunham seu talento para a engenharia e arte. Os hebreus, por sua vez, são lembrados por uma profunda herança religiosa e espiritual, que não só moldou a identidade do seu povo, mas também influenciou profundamente as religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por fim, os árabes, com suas origens na Península Arábica, expandiram-se e deixaram um impacto duradouro através da disseminação do Islã, do desenvolvimento de um florescente comércio internacional e das notáveis contribuições em ciência, filosofia e arte durante a Era de Ouro Islâmica. Essas civilizações semitas, cada uma com suas particularidades e realizações, compartilham uma conexão profunda através de suas línguas e raízes comuns. Elas não só interagem entre si, influenciando e aprendendo umas com as outras, mas também desempenharam papéis cruciais na formação do mundo antigo como o conhecemos. O estudo dos povos semitas nos oferece uma janela para compreender a complexidade e a riqueza das interações humanas ao longo da história. Ao examinar suas histórias, vemos como a inovação, a cultura e a espiritualidade podem florescer em meio a desafios e adversidades. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma compreensão mais profunda das civilizações semitas e de seu impacto duradouro. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada através do tempo. Até a próxima!